Olá, amigos queridos do nosso canal interativo. Eu sou a Meire Camille, é uma alegria estar aqui respondendo a sua pergunta. Hoje quem manda a pergunta foi o Edson, quem mandou a pergunta aqui, olha só. Gente, vocês já ouviram falar dessa tal de síndrome da cabana? Já ouviu falar sobre isso? Olha só, ele pergunta assim, ó. Síndrome da cabana e síndrome do pânico são parentes? Pós-isolamento social, muitos estão tendo que enfrentar a volta às rotinas que tinham antes. Então, como é que a gente faz para superar a síndrome da cabana? Essa é a pergunta do Edson, achei bem legal, Edson. Gostei, porque é uma pergunta bem atual. E esse termo, a síndrome da cabana, para quem nunca ouviu falar, ela é recente, é dessa década do nosso século aqui, na verdade, e ela acomete aquelas pessoas que ficam muito tempo isoladas, ou lá no oceano, ou então lá na floresta, trabalhando, né? E aí quando elas voltam para conviver em sociedade, elas ficam com medo, né? Medo de não se adequar muito bem a vida, tipo, perderam o jeito, né, de se relacionar com as pessoas, tal. Então elas começam a ficar com esse medo de sair de casa e essa é a tal da síndrome da cabana, ok? O que acontece hoje é que por conta desse isolamento, algumas pessoas que já poderiam até ter essa tendência, talvez, né, de ficar mais isoladas e tal, elas começaram a desenvolver um medo de enfrentar a vida agora no pós-pandemia. Então começa a ter a reabertura aí do comércio, as coisas, e a pessoa começa a ficar com medo de ter o vírus aqui, ali e tal. Na verdade, gente, o medo, ele já existia dentro dessa pessoa, né? Esse medo mais exagerado. E a pandemia, ela só colocou para fora aquilo que a pessoa tinha já dentro dela, né? A desculpa hoje é que a gente tem uma desculpa boa, né? Que é um vírus, um perigo, uma coisa, ele existe. Mas nessa dimensão desproporcional, que impede você de viver, que impede você de sair de casa, aí realmente a coisa fica um pouco mais séria, tá? O Edson, ele pergunta aqui se é a mesma coisa que síndrome do pânico. Ela não é a mesma coisa, mas ela tem a mesma raiz. A gente só dá um nome diferente, mas a síndrome do pânico, ela vai dar os mesmos sintomas, por exemplo, que a síndrome da cabana, que é taquicardia, você parece que você vai ter um treco, parece que você vai desmaiar, tuas pernas ficam moles, parece que você perde assim a noção, né, o controle do teu corpo, coisas desse tipo que acontecem com a gente quando a gente se sente muito ameaçado, quando a gente está com medo. Então são sintomas do medo, são sinais do medo. É por isso que a gente sente tudo isso, tá? A síndrome do pânico, ela é um pouco diferente porque ela também, ela faz com que a pessoa saia do mundo e vá se isolando cada vez mais porque ela tem medo de passar mal no trânsito, nos ambientes. E a síndrome da cabana, ela tem essa coisa de você de começar dentro de casa, se isolando, e depois você começa a ficar com medo de sair. Então ela tem um componente meio que inverso aí da síndrome do pânico, mas assim, no final assim, o medo é o mesmo, tá? A raiz é a mesma, como eu falei para vocês, tá? Bom, quais são os sinais da síndrome da caverna? Da cabana, da caverna. Os sintomas são: a pessoa começa a gostar bastante de ficar em casa, ela se sente segura dentro de casa, alguém chama para sair, ela não quer sair, ela começa a ter aversão mesmo aos lugares e ao contato mesmo com as pessoas. Qual que é o problema? O problema é que se a pessoa já tem um quezinho ali para depressão, a gente sabe que a depressão também faz com que a pessoa vá se isolando. Aí você já tem uma desculpa, que é a desculpa do vírus, da doença. Pronto, aí você já juntou a fome com a vontade de comer, entendeu? Então aí a pessoa já tem todo o argumento racional para não se esforçar de fazer o contato com as pessoas. Sim, tem que se esforçar.
Então, é claro que dá trabalho falar com as pessoas, a gente tem o prazer de falar com os amigos, de estar com as pessoas, a gente sente falta e tal, mas a gente sabe que também requer um certo esforço manter as amizades, manter o relacionamento. Você tem que dar uma ligadinha de vez em quando, nessa hora que você precisa, mas você tem que fazer esse relacionamento com as pessoas, isso dá um certo trabalho, requer uma certa energia. E às vezes, quando você está lá meio amuadinho, a tendência é que você vá dando passos para trás, e isso não é legal, tá bom? Então, se você já está com alguns sintomas como esse, se você já começou a ficar com medo de retomar a tua vida, de ir para academia, fazer seu exercício, de ir até o mercado, ir até a farmácia, fazer um exame médico que você está precisando e está postergando aí já faz quase um ano, entendeu? Então, assim, presta atenção. Se isso já não está começando a tomar uma dimensão um pouco maior aí na sua vida. Se por acaso isso está acontecendo com você, então vamos fazer algumas práticas, tá? Vamos resolver isso de uma forma bem prática. Primeira coisa, a tendência da pessoa que está com a síndrome da cabana é começar a inverter noite pelo dia. Então, a primeira coisa que a gente vai resolver é isso, é arrumar a rotina. Acorde cedo, troca de roupa, não fica com pijama o dia inteiro, tá? Se arruma, passa um batonzinho, você que é mulher, penteia o cabelo, se arruma, não precisa ser para uma festa, mas se arrume como se você fosse até o mercado, tá? Se arruma, porque isso faz com que teu cérebro entenda que você já não está dormindo, então ele já vai preparando você para quê? Para o enfrentamento. Tá? Então você vai treinando o cérebro aos poucos, porque você não vai querer morrer dentro de casa, certo? Aí você vai fazer a rotina normal, com hora marcada para comer, com um alimento mais correto, porque normalmente quem está com a síndrome da cabana vai se alimentando mal, vai comendo só coisa que engorda, com gordura, muita fritura, muito pão, muito bolo, mais docinhos, mais carboidratos. Por quê? Porque essa sensação de ansiedade, ela requer uma compensação e normalmente a pessoa vai para o docinho. Então ela dispara um mecanismo compensador do cérebro. Por quê? Porque a pessoa não se exercita, ela não vê o sol, ela não tem outros prazeres na vida e acaba compensando na comida. Então o ideal é que se coma leve, mais saladas, mais frutas frescas, mais alimentos frescos e não coisas embaladas, que é o que acontece normalmente. Quem está com a síndrome da cabana não quer sair, compra só o enlatado, compra só o pronto, e esses alimentos são alimentos que a gente chama mortos. São mortos porque eles não têm a vida na própria comida. Então a tendência é que a tua própria energia vai rebaixando, tá certo? Outra questão é que você abra a janela. Abra a janela de manhã, não importa se tem sol, se não tem sol, mas deixa o vento entrar, deixa a luz do sol entrar. Você já não está tomando sol, isso é péssimo para o humor, tá? É bom que você regule teus horários de sono, que durma cedo, acorde cedo, faça ginástica, porque você precisa exercitar um outro jeito de gerar energia. E o exercício vai fazer com que você desenvolva, fabrique os seus hormônios da felicidade, serotonina, por exemplo, use o cortisol que está alto de manhã para você fazer sua ginástica. Ele vai melhorar os teus aspectos aí com a endorfina, com a dopamina, né? Faça pelo menos, tem que ser mais de 20 minutos de ginástica. Então tem na internet vários vídeos que você pode usar o próprio peso do corpo para você poder se exercitar, e isso é fundamental, esse período de tempo aí, para você poder começar a produzir esses hormônios aí da felicidade, tá bem? E isso também vai ajudar você a trabalhar o seu poder pessoal, que é a coragem para enfrentar a vida. Deus não fez a gente para ficar na cabana. Deus fez a gente para enfrentar o mundo e deu a virtude da coragem para a gente poder usar essa virtude, tá? Então não se apequene aí, tá? Não se acomode nessa zona de conforto, tá? Depois você vai conversar com os parentes, com os amigos, todos os dias,
pelo Zap ou com conversas, o ideal seja que seja pelo menos no vídeo, tá? Numa chamada, e vai pedir também ajuda para essas pessoas. Vai falar assim: ah, você vai no mercado? Ah, então você pode passar aqui, eu posso ir com você? Então vá saindo de casa com a companhia de alguém. Isso vai fazer com que você se sinta um pouco mais confortável, um pouco mais seguro, tá? Vai e volta, vai ver que não morreu, vai ver que tá tudo em ordem, tá? Não fique com essa neura. Quanto mais a gente alimenta a doença pensando e falando nela, mais você rebaixa o seu sistema imunológico. Então, trabalhe o seu poder pessoal. A gente já sabe que o pensamento, ele mexe nas frequências vibracionais do nosso corpo, tá? Isso é tão verdadeiro que quando você faz qualquer exame, uma tomografia, um ultrassom e tudo mais, o que eles estão usando para poder medir a tua saúde? Estão medindo as vibrações dos átomos, os vórtices aí dos átomos, as energias, os elétrons, posicionamento, é tudo energia, você vibra isso. E quando você tem uma disfunção, significa que a parte doente, ela vibra diferente, e é assim que você pega lá no exame, tá certo? Então, a gente já sabe que algumas frequências, principalmente as mais rebaixadas, elas abrem o nosso corpo para as doenças, elas rebaixam o teu sistema imunológico. Então, meu amigo, minha amiga, não adianta a gente ficar só dentro de casa. Você pode não ter o vírus, mas acaba tendo outra coisa, entendeu? O ideal é que a gente tenha a paz de espírito, a abundância da saúde em todas as áreas da vida, uma qualidade de vida, uma alegria de viver. E a vida tá aí, ó. Deus ofereceu toda a natureza pra gente, o sol pra gente se banhar, sabe, o oxigênio pra gente respirar. Então, usufrua das coisas lindas que Deus te deu e não se apequene dentro de casa. Você não vai cumprir sua missão de vida preso dentro de casa, tá bem? Então, ouça essa voz da saúde no seu coração, tá bem? Se você conhece alguém que precisa ouvir esse vídeo, ver esse vídeo, por favor, compartilhe isso para as pessoas que precisam se empoderar, tá? Quero convidar vocês também para participarem no meu Instagram, que sempre tem os stories são sempre bacanas, eu sempre penso de um jeito bacana de passar uma mensagem, e também várias pílulas para você despertar. E quero também te convidar para fazer parte do nosso Telegram, que é o nosso grupo. Todos os dias eu tô lá com mensagens bacanas. Ali a gente tem um contato mais próximo, é gratuito. Você só tem que baixar o aplicativo e buscar lá Mérica Mia Ser Sucesso, tá legal? E dá uma olhadinha também no nosso site, que tem a loja virtual com vários cursos e livros, muitas vezes em promoção, tá bom? Eu espero vocês então. Gente, se assistiu até aqui, ó, dá o like, inscreva-se no canal e a gente vai estar aqui sempre trabalhando para você, tá bom? Ó, beijo no coração, fica com Deus e até a próxima. Tchau, gente!